Porque quem mora na roça vive mais. O segredo está nessas 4 plantas. Você já percebeu como os idosos da roça parecem viver mais tempo, com menos dor e mais alegria? Muitos passam dos 80 caminhando com firmeza, cuidando da terra, plantando, colhendo e sorrindo, como se a idade não tivesse pressa em alcançá-los. Enquanto isso, nas grandes cidades, cada vez mais pessoas com 50 ou 60 anos já enfrentam pressão alta, dores articulares, diabetes e uma dependência constante de remédios. É como se a saúde estivesse fugindo dos centros urbanos e se escondendo lá no campo, entre as folhas, raízes e sementes. E aqui está a pergunta que precisa ser feita. O que será que eles estão fazendo de tão diferente? Será mesmo que é só a calmaria do campo? Ou existe algo mais profundo e poderoso por trás dessa vitalidade silenciosa? Talvez você esteja vivendo com dor há anos, cansado de pular de médico em médico sem solução duradoura. Ou quem sabe, já sentiu na pele o medo de envelhecer sozinho, abandonado, cercado de comprimidos e exames. Eu entendo. A verdade é que muita gente está esquecendo a sabedoria que vem da terra, da roça, das gerações antigas. E isso tem um preço: saúde frágil, corpo inflamado e vida limitada. Mas neste vídeo, você vai descobrir um segredo que pode virar essa chave. Um segredo que está escondido em 4 plantas usadas por gerações lá no interior do Brasil. Plantas simples que tratam o corpo com delicadeza, mas com uma força que a medicina moderna só começou a entender agora. Antes de continuar, me diga, de que cidade você está me ouvindo? Comenta aqui embaixo. E se você quer colocar a sua saúde no lugar de prioridade, escreva também: minha saúde é prioridade. Eu leio tudo, porque hoje você vai entender por que quem vive na roça vive mais. E como você pode começar a trazer essa sabedoria natural para dentro da sua casa, mesmo morando longe do campo. E quando descobrir quais são essas 4 plantas, vai se surpreender com o poder que elas têm de restaurar o seu corpo de dentro para fora. O que a ciência já sabe, e você não, sobre o estilo de vida rural. A medicina moderna começou a olhar com mais atenção para essa diferença entre o campo e a cidade. Pesquisas recentes revelaram que viver em regiões rurais está associado a uma menor incidência de doenças cardíacas, degenerativas e autoimunes. Um estudo publicado na revista Nature Aging analisou a saúde de milhares de idosos e descobriu que aqueles que vivem no interior têm um risco até 38% menor de desenvolver doenças como hipertensão, demência e até câncer de cólon. Isso não é coincidência. Essas pessoas comem o que plantam, caminham por necessidade, dormem cedo, acordam com o sol e, acima de tudo, mantêm uma conexão diária com a terra. Elas não têm pressa, mas têm propósito. Não vivem correndo contra o tempo, mas vivem com ele. E isso influencia diretamente os hormônios, o intestino, a pressão arterial e até a memória. A vida simples, longe do barulho, da poluição e dos alimentos artificiais, reduz o estresse e mantém o corpo em equilíbrio, algo que nenhum remédio consegue fazer. O mais surpreendente é que esse estilo de vida preserva não apenas o corpo, mas também a mente. A alimentação natural, rica em plantas que desinflamam o organismo, é um dos pilares dessa proteção. A cidade troca o chá do quintal por refrigerante, a comida de verdade por ultraprocessados e o silêncio da noite por telas acesas até depois da meia-noite. Com isso, o corpo vai adoecendo em silêncio, aos poucos, sem alarde. Como diz a palavra em Provérbios, o prudente vê o perigo e se esconde, o tolo segue adiante e paga o preço. Ignorar esse padrão é escolher envelhecer com dor. Mas reconhecer essa verdade pode abrir uma nova possibilidade: viver com mais autonomia, mais energia e menos sofrimento.
E o caminho não começa com fórmulas mágicas, mas com plantas que estavam presentes todos os dias na vida dos nossos avós. Plantas que têm sido estudadas por cientistas justamente por causarem menos efeitos colaterais e oferecerem mais resultados do que muitos medicamentos vendidos em farmácias. A resposta não está nos laboratórios das grandes cidades. Está nos quintais, nos sítios, nas folhas e raízes que curaram por gerações inteiras sem fazer alarde. E é aí que começa a virada. O segredo escondido no quintal, o poder curativo das plantas da roça. Em muitos lares da roça é comum ouvir a expressão: vai ali no quintal e pega um chazinho para isso. Parece simples, mas essa simplicidade guarda um poder esquecido. Durante décadas, essas plantas foram passadas de geração em geração, usadas com sabedoria para aliviar dores, controlar a digestão, melhorar o sono e até prevenir doenças mais graves. E agora, a ciência começa a confirmar aquilo que o povo do campo já sabia de cor. Existem substâncias naturais presentes nessas plantas, capazes de desinflamar o corpo, equilibrar o intestino e fortalecer o sistema imune. O segredo não está em promessas exageradas, mas no uso contínuo, humilde e cotidiano daquilo que nasce da terra. As folhas que curam não têm rótulo bonito nem marketing de televisão. Elas brotam silenciosamente ao lado do fogão a lenha, crescem no meio do mato ou são oferecidas por um vizinho que aprendeu com a avó. No consultório, atendi um senhor de 68 anos, morador do interior, que me contou que nunca tomou remédio para dormir. Quando perguntei o que ele fazia, respondeu com um sorriso tranquilo: chá de cidreira com folha de goiaba, doutor. Toda noite, minha mãe me dava desde pequeno. Ele não sabia nome de substância nem precisava. Mas seu sono era profundo, sua memória afiada e sua pressão estável. Esses exemplos não são exceções. Eles estão espalhados pelo país, ocultos apenas pelo barulho da vida moderna. E há uma coisa que todos eles têm em comum: fazem uso de plantas que não apenas tratam sintomas, mas restauram. São antissépticas, digestivas, anti-inflamatórias, ricas em compostos bioativos que trabalham de forma gentil, mas eficaz, nos sistemas do corpo. Hoje, muitas dessas plantas são estudadas em laboratórios, encapsuladas e vendidas como suplementos importados. Mas a verdade é que elas sempre estiveram aqui, perto de nós. Às vezes, a sabedoria está mesmo no lugar mais simples. E é exatamente por isso que vamos começar por elas. 4 plantas comuns, poderosas, acessíveis e com uma história de cura que começa na terra e pode transformar o seu corpo, folha por folha. Planta 1. Ora pro nobis, a carne dos pobres, o remédio dos sábios. Entre as plantas mais reverenciadas pelos moradores do campo, a Ora pro nobis ocupa um lugar de honra. Em muitos quintais, ela cresce sem pedir nada, espalhando suas folhas verdes e discretas, como se não quisesse chamar atenção. Mas por trás dessa aparência simples está um verdadeiro tesouro nutricional. Rica em ferro, zinco, fibras e com uma concentração de proteína vegetal que impressiona até os cientistas, ela tem sido chamada por muitos de a carne dos pobres. Mas seu valor vai muito além da nutrição. A Ora pro nobis atua de maneira profunda no intestino, fortalecendo a flora, ajudando no funcionamento e reduzindo inflamações que, com o tempo, causam doenças crônicas. É especialmente eficaz para quem sofre com prisão de ventre, anemia ou sente fraqueza muscular constante. E tudo isso sem causar dependência ou efeitos colaterais. Apenas alimento, do tipo que o corpo reconhece e agradece. No dia a dia, pode ser usada de forma simples. Vai bem refogada como acompanhamento ou misturada em sucos verdes. Algumas pessoas desidratam as folhas e transformam em farinha.
que pode ser acrescentada em sopas e caldos. Uma colher de sopa por dia já faz diferença perceptível em poucas semanas, principalmente na disposição e na saúde da pele. Ela também é conhecida por ajudar na cicatrização e no fortalecimento dos ossos, o que a torna ainda mais valiosa para quem já passou dos 60. Não é exagero dizer que quem planta ora pro nobis no quintal está plantando saúde. E talvez seja esse o maior ensinamento que ela oferece. O que é suficiente, o que é verdadeiro, o que nutre de fato. Muitas vezes não está nas prateleiras mais caras, mas ali, ao alcance da mão, na sabedoria silenciosa do campo. Planta 2. Boldo da terra. A faxineira do fígado e do sangue. Se a ora pro nobis fortalece, o boldo limpa. Quem cresceu na roça conhece bem o gosto amargo dessa planta, que já foi apelidada de remédio da avó por sua fama de resolver quase tudo. E por trás desse sabor forte está uma função ainda mais poderosa, a de purificar o organismo, especialmente o fígado, órgão que carrega o peso de tudo o que comemos, respiramos e sentimos. O boldo da terra é um dos grandes aliados na digestão. Reduz gases, alivia aquela sensação de estômago pesado depois das refeições e auxilia o fígado a trabalhar com mais eficiência. Mas o que pouca gente sabe é que ele também ajuda a reduzir inflamações silenciosas que afetam o sangue e as articulações. Por isso, é muito indicado para quem sofre com dores crônicas ou acorda todos os dias com a sensação de inchaço. Um paciente que atendi certa vez relatava cansaço constante, olhos amarelados e dificuldade para digerir qualquer alimento. Após alguns ajustes simples na alimentação e o uso regular do chá de boldo por alguns dias da semana, os sintomas começaram a desaparecer. Ele mesmo disse: "Parece que meu corpo desinchou por dentro." E era exatamente isso. O segredo está na forma de preparo. A infusão deve ser feita com água quente, nunca fervente, para preservar os princípios ativos. O uso ideal é de 2 a 3 vezes por semana, em jejum ou após uma refeição mais pesada. E sempre com respeito, pois o boldo é uma planta forte, que não precisa ser tomada todos os dias para fazer efeito. Seu papel é o de varrer o excesso, liberar o que está preso, limpar o que intoxica. E talvez seja por isso que ela permanece geração após geração como uma das plantas mais queridas e confiáveis da medicina da terra. Planta 3. Erva cidreira. O calmante que vem do chão. Enquanto o boldo limpa o excesso, a erva cidreira acalma o que está agitado. É a planta que embala o sono, desacelera a mente e dá descanso ao coração. Seu aroma suave já anuncia a paz que ela traz. Usada há séculos como chá para o fim do dia, é muito mais do que um simples tranquilizante natural. Ela atua diretamente no sistema nervoso, ajudando a regular os batimentos cardíacos, melhorar a qualidade do sono e reduzir estados de ansiedade. Muitos idosos com pressão alta ou coração acelerado não percebem que a raiz do problema está na tensão acumulada, na angústia constante e na mente que não desacelera. A erva cidreira oferece esse equilíbrio sem causar dependência ou confusão mental. Ela organiza por dentro, suavemente, como quem ajeita um quarto depois de um dia cansativo. Lembro de uma paciente que vivia com o sono quebrado. Acordava várias vezes durante a noite, e isso afetava sua memória, seu humor e até a digestão. Em vez de aumentar a dose de remédio, propus algo diferente: chá morno de cidreira com casca de maçã, todos os dias antes de dormir. Em poucas semanas, ela mesma disse: "Minha cabeça silenciou. Agora eu descanso." Além de ser calmante, a cidreira também tem ação antiespasmódica, o que significa que alivia cólicas e dores no corpo. Sua função vai além do sono. Ela prepara o corpo para se restaurar.
E o descanso verdadeiro é aquele que cura. Preparar essa planta é simples. Uma colher de folhas frescas ou secas para cada xícara de água quente, abafando por cerca de 10 minutos. Tomar à noite, de preferência em um ambiente silencioso, transforma esse hábito num ritual de bem-estar. É como se a terra estendesse um cobertor sobre o corpo e dissesse: agora você pode dormir em paz. Planta 4. Hortelã. Refresca o corpo e limpa por dentro. Há algo na hortelã que desperta o corpo sem agitar, que refresca sem gelar, que alivia sem pesar. Ela é presença constante em hortas caseiras, jardins de esquina e vasos no beiral da janela. Mas sua aparência delicada esconde uma força poderosa. A hortelã é anti-inflamatória, analgésica e digestiva. Atua no estômago, nos pulmões e até nas articulações, ajudando o corpo a respirar melhor, a processar os alimentos com leveza e a reduzir dores sutis que se acumulam com o tempo. Para quem sente enjoos frequentes, dores de cabeça ou uma sensação de peso após as refeições, ela é um bálsamo imediato. Seu óleo essencial ajuda a relaxar os músculos do trato gastrointestinal, promovendo alívio rápido e duradouro. E seu aroma, quando inalado, tem efeito direto sobre o sistema respiratório, abrindo as vias e aliviando a tensão no peito. Uma senhora que me procurou certa vez sofria com crises recorrentes de tontura e náusea, especialmente ao acordar. Introduzimos o uso da hortelã em infusão pela manhã e, em poucos dias, ela voltou ao consultório sorrindo. Comecei a levantar leve de novo, disse. Pequenos ajustes que, somados, restauram o prazer de viver. A infusão de hortelã pode ser combinada com outras ervas, como erva doce ou camomila, criando um efeito mais amplo de desintoxicação e relaxamento. Também pode ser usada em compressas ou inalações suaves, quando a respiração estiver comprometida. Seu sabor fresco e ao mesmo tempo medicinal a torna perfeita para iniciar ou encerrar o dia. Uma folha de hortelã no copo d'água, uma infusão antes de dormir ou um chá morno no meio da tarde são gestos simples que ajudam a manter o corpo em equilíbrio. Na terra, o que é pequeno quase sempre é o que mais cura, e a hortelã é prova disso. Como combinar as plantas da roça no seu dia a dia para desinflamar o corpo? O poder dessas plantas não está apenas em conhecê-las, mas em usá-las com sabedoria, de forma regular e equilibrada. Elas não precisam ser tomadas todas de uma vez, nem todos os dias. O segredo está na rotina, na constância e na escuta atenta do corpo. Cada planta tem sua função, seu momento e sua hora certa. Juntas, elas formam uma espécie de guarda-costas natural, protegendo os sistemas mais importantes do organismo. A combinação pode ser feita ao longo da semana. Segunda-feira começa com o chá de boldo, ajudando o fígado a eliminar os excessos do fim de semana. Terça e quinta, hortelã no meio da tarde para aliviar o estômago e a tensão. À noite, em dias alternados, uma xícara de cidreira com casca de maçã para garantir um sono reparador. E em pelo menos 2 refeições na semana, a hora pro nobis entra refogada ou batida no suco verde, fortalecendo o intestino, os ossos e o sistema imune. O importante é respeitar o tempo do corpo. Algumas pessoas sentem melhora na primeira semana, outras em 2 ou 3. O que importa é que o resultado vem com leveza, sem agredir, sem efeitos colaterais, apenas com a força tranquila da natureza agindo por dentro. Se você quiser saber exatamente como preparar essas combinações, quais receitas funcionam melhor com cada planta e como adaptar isso à sua rotina mesmo vivendo na cidade, acesse o nosso Guia de Receitas para não ficar doente. Ele foi criado especialmente para quem quer trazer os benefícios da terra para dentro de casa. O link está aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado.
Quando o corpo é alimentado com aquilo que reconhece, ele responde com gratidão. E essa gratidão se traduz em menos dor, mais energia, mais ânimo para viver, porque saúde de verdade começa no simples. A história real que me emocionou no consultório. Ele chegou ao consultório de chapéu na mão, passos lentos, mas olhos vivos. Tinha 74 anos e o jeito calmo de quem já entendeu que a vida não precisa correr para ser boa. Contou que havia crescido no interior, mas se mudado para a cidade décadas atrás. Desde então, a saúde foi ficando pesada. Dormia mal, tomava remédio para a pressão, outro para dor no joelho e um terceiro para o estômago. A rotina era cercada por comprimidos e esperas em filas de exames. Conversamos longamente e perguntei como era a vida quando ele ainda morava na roça. A resposta veio acompanhada de um sorriso saudoso. Lá a gente tomava chá todo dia, comia do quintal, dormia cedo e acordava antes do sol. Nunca precisei de remédio. Aquilo ficou em mim. Pedi que ele tentasse resgatar um pouco daquela vida antiga, mesmo dentro da cidade. Não era sobre mudar tudo, mas relembrar o que fazia bem. Ele voltou a plantar em vasos, preparar os chás de erva cidreira e boldo que conhecia desde menino, comer mais simples e caminhar no começo da manhã. 2 meses depois, voltou ao consultório. Os olhos ainda vivos, mas agora acompanhados de um vigor que antes não tinha. A pressão estava melhor, a dor no joelho quase sumiu, e o sono havia voltado a ser amigo. Ele disse com simplicidade: "Doutor, parece que voltei a morar em mim." Foi uma das falas mais bonitas que já ouvi. Voltar a morar em si mesmo. E é isso que as plantas da terra fazem. Elas não só tratam o corpo, elas devolvem a sensação de casa. Porque há uma diferença entre estar vivo e se sentir vivo. E a vida que vem da roça tem esse dom raro de reacender a alma adormecida. Talvez você não consiga voltar para a roça, mas pode trazer a roça de volta para dentro de você, com escolhas simples, com o chá certo na hora certa, com o alimento que vem da terra e respeita o seu tempo. A sabedoria não está nas promessas rápidas, mas naquilo que atravessa gerações com humildade e verdade. Qual dessas plantas você já usou aí na sua casa? Me conta nos comentários. E se ainda não acessou o nosso guia de receitas para não ficar doente, o link está aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. O coração alegre é bom remédio.